Olá, estamos aqui para mais um vídeo do EGAF 11, vídeo desse mês referente aos acontecimentos de setembro. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo, Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Bruno, por estar aqui contigo de novo. Bruno, eu quero começar com um assunto que está assim, na ponta da pauta de todos os investidores e todo mundo que olha para o agro. Está todo mundo observando um recrudescimento do processo de inadimplência no agro, que é consequência do próprio nível de taxa de juros, etc. Nós estamos vendo os bancos com um aperto bastante grande, exigindo garantias reais, e fazendo coisas que você já vem fazendo há mais de ano, né, para garantir a segurança das operações, etc. E esse assunto de inadimplência ele tem tomado muito do noticiário. Então eu quero começar fazendo a pergunta que todo investidor gostaria de fazer para você. Nós temos algum problema de inadimplência? Esse problema que nós estamos vendo nos bancos e essa mudança de postura deles, nós temos alguma coisa a ver com isso? As nossas operações, os CRAs que estão debaixo do EGAF, tem alguma coisa que esteja te preocupando? A resposta clara e direta é não, né? É óbvio que sempre estamos vigilantes, monitorando aqui todas as nossas operações, mas né, nesses 2 últimos anos desafiadores, né, para o agro, e a gente tem visto, né, as inadimplências, né, aumentarem, as empresas, né, algumas empresas do agro reclamando de inadimplência dos seus clientes, né, e tudo mais, mas isso não tem se reverberado, né, para o fundo. Né, o fundo continua muito sólido, né, continua, né, sem nenhuma inadimplência, zero inadimplência, então todos os pagamentos que deveriam ter sido feitos de fato foram, né, e nossa expectativa, né, é que continue assim em todas as nossas exposições, porque, como a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, a gente está sempre monitorando, né, vendo o dedo no pulso, né, de cada um desses clientes. Né, a gente é muito próximo, né, de cada um dos clientes, entende o momento que eles estão passando, né, como vai ser a próxima safra, como foi a safra, né, que acabou de passar, para onde eles estão indo, né, o que eles estão fazendo, né, como é que está a sua carteira de clientes, como é que está a sua carteira de fornecedores, né, como é que está a sua carteira de endividamento bancário. Então a gente entende, né, como que cada uma dessas revendas, né, que fazem parte do fundo, e as cooperativas, empresas em geral que fazem parte do fundo, né, se encontram, né, então isso faz parte aqui do nosso monitoramento, né, e associado a isso, né, como é que isso se casa com toda a estruturação que a gente traz para o fundo, né, porque né, o crédito da revenda, né, é um ponto, né, que a gente olha, né, mas a gente, né, quando a gente faz as operações, a gente compra cotas seniores desses CRAs. Tá? Essas operações não tem só o crédito direto à revenda, é um crédito sim para a revenda, mas pegando como garantia a carteira de recebíveis dessa revenda, e como eu já falei aqui nesse vídeo, uma razão de garantia de 110% a 120%, e também com um índice de subordinação bastante gordo, né? Na média entre 25% e 30%. Vamos pegar 30% aqui, 30% com razão de garantia de 110%, né? Estamos falando aqui de 40% de gordura. Tá? Então, cada um dos ativos, né, que está no fundo, né, seja ele revenda, seja ele cooperativa, né, pelo fato de ter essas garantias, né, vinculadas ali à operação, me dá um nível de gordura de 40%. Então essas revendas eventualmente até podem ter alguns problemas, né, ali com seus clientes ali de inadimplência, mas isso não bate no fundo. Outra coisa importante, essa carteira de recebíveis cai dentro de cada uma das operações, de cada um dos CRAs, o pagamento, né, dessa carteira de recebíveis. Então isso não passa pela revenda e vem para, né, e vem para o CRA, que consequentemente, né, paga o fundo. Né, então cai diretamente no CRA. Isso faz com que a revenda não precise nem ter vontade de pagar. Né? É uma operação que se autopaga pela forma como ela é estruturada. Tá? Então, não só a gente acompanha, né, fortemente, né, essas revendas, acompanha fortemente a carteira de clientes, né, dessas revendas, a carteira que foi dada como garantia, né, dessas operações, elas até podem estar com algum nível de inadimplência ali pelo que está ocorrendo, né, no agronegócio, mas um nível, né, bastante insuficiente em relação ao que precisaria ter. Esse ponto, Bruno, é muito importante para o investidor ele compreender, sobretudo aqueles que não estão tão familiarizados com as operações estruturadas de crédito, com os CRAs, enfim. Quando um banco ele tem uma carteira de clientes dele, se uma pessoa não paga, ele absorve aquela inadimplência. Aquela inadimplência é dele.
Acontece que numa operação de um Fiagro, como o EGAF, que compra operações de CRAs, estes CRAs eles têm uma cota subordinada, na casa de 25%, 30%, que é a própria revenda que absorve essa inadimplência. Perfeito. Depois nós temos uma cota mezanino, ou podemos ter uma cota mezanino, e depois tem a cota sênior, que é onde o dinheiro do investidor está alocado neste fundo. Exato. Então, o investidor não é que não tenha inadimplência no agro, não, é que a inadimplência ela não chega nem perto da cota subordinada, que é onde aonde está o dinheiro do investidor, porque tem uma mezanina e uma subordinada embaixo, e toda uma razão de garantias superiores a 100%. Exatamente. Então, é por isso que há essa maior segurança. É óbvio que não existe nada que seja risco zero, nem título público. Aliás, título público está cada vez com risco maior. Agora, é uma operação bastante segura. E eu tenho observado, Bruno, as ações das instituições financeiras. Eu tenho lembrado muito das nossas conversas e muitos dos vídeos que nós temos feito, não os últimos, ou dos últimos anos, das coisas que você tem implementado na gestora. Porque eu tenho visto as instituições financeiras, diante da inadimplência, começar a discutir pulverização. Coisa que a gente já faz. Coisa que a gente faz. Está no nosso tripé, né? O nosso tripé é subordinação, pulverização e excesso de colateral. De colateral. Então, esse é o nosso tripé aqui. Que é o que está sendo feito agora, com uma aumento da razão de garantias, pedindo colateral, que é em forma de alienação fiduciária, aumentando o monitoramento. Poxa, essas coisas, se pegar um vídeo aqui mensal de 2 anos atrás, é isso que vai ouvir, que é o que a gestora começou a fazer. A partir, quando as coisas começaram lá atrás, já se melhorou bastante esses processos. Então, Bruno, desde o início do fundo, né, Antônio? Desde o início do fundo a gente já faz assim, isso, né? Claro. e faz parte dos nossos processos, da nossa governança, né, de acompanhamento, né, não só na hora da concessão, mas de acompanhamento e monitoramento de cada um dos casos, né, que estão no fundo. Né? Então, a gente vem fazendo isso desde o início, né, do nosso fundo e agora mostra-se, né, a razão de ser, né? Porque o fundo, né, está passando incólume, né, por todos esses cenários aí desafiadores, né, mesmo com esse aumento de inadimplência, né, que tem, inclusive, né, vindo aí para a mídia, a gente tem escutado isso, né, nosso fundo continua pagando em dia, nosso fundo continua, ou seja, os CRAs que estão no fundo não tiveram problema de inadimplência, o que era esperado receber, de fato, né, foi recebido, e nossa expectativa, né, que continue assim por conta desse monitoramento todo, né, que a gente faz, né, a despeito do que está acontecendo aí no mercado de inadimplência. Tem inadimplência? Tem inadimplência, mas a forma como a gente estruturou as operações, que eu acho que é importante que a gente colocou aqui agora, faz com que essas inadimplências, quando ocorram, não sejam reverberadas para o fundo. Né? Eu tenho um colchão, né, de 50% aqui, de 40% a 50% de inadimplência que poderia ocorrer ali no contas a receber das revendas, né, nos clientes ali das revendas, que mesmo assim não bateria na cota sênior, que é a cota que a gente compra, né, aqui no fundo. Então isso eu acho que vale muito a pena ressaltar. Tá? Não só a nossa tese de investimentos é investir na cadeia de insumos, a gente montou essa tese exatamente que a gente acha que é a mais blindada do mercado, porque está baseada nesse tripé que a gente falou, né, a pulverização, a subordinação e o excesso, né, de garantias. Tá? Então esse é o tripé, é como a gente, né, monta o fundo, né, para trazer as operações, né, muito voltados ali para a cadeia de insumos, tá? Que a gente julga que é um dos segmentos ali que, se bem operado, né, você consegue operar ele com níveis de segurança bastante interessantes, tá? E tem se mostrado bastante assertiva, né, por todo esse momento. E a mensagem que a gente quer deixar muito claro aqui para os investidores até então, inadimplência zero, né? Nosso monitoramento vinha detectando isso e a gente vinha passando isso para vocês, e nosso monitoramento continua forte. Obviamente, obviamente um alerta aqui, um alerta colar sempre surge, a gente, né, recrudesce, né, o nosso monitoramento aqui a colar, para entender o que está acontecendo, mas mesmo assim a expectativa é de continuidade ali dos pagamentos nas datas em que ele tem que ser pago. Ou seja, quando os bancos têm uma inadimplência, eles têm 100% da carteira, eles vão sentir. Nós não temos 100% da carteira, a gente tem só a cota sênior. A inadimplência ela acontece dentro da subordinada, ela não chega lá. Exatamente. Que é diferente do banco. O banco ele não tem sênior, subordinada, mezanino, sênior. Ele tem toda.
Exato. Então, quando tem inadimplência, ele sente. Num CRA, não. O seu dinheiro está lá numa cota sênior. Por isso que... Tem esse colchão. Tem esse colchão de absorção de problemas, por isso que não chegou até hoje e todo o trabalho está sendo feito para jamais chegar. Agora, Bruno, falando dos rendimentos, nós tivemos os rendimentos no mês de setembro, que foram pagos agora no início de outubro. Perfeito. Como é que foram os rendimentos desse mês? Maravilha. O rendimento foi 1,48, né, anunciado no dia 2 de outubro e pago no dia 9 de outubro. Tá? Tivemos 22 dias úteis, né, por isso que tivemos um rendimento maior do que do mês anterior, que foi de 1,42. Né, então, de 1,42 fomos para 1,48, né, nesse mês. Tá? Se a gente considerar o que foi rentabilidade disso comparado com a cota que estaria mercado, estamos falando de CDI mais 4,30. Tá? Então, um rendimento bastante ali, atrativo, tá? Bom, de rendimentos, né, é isso, né? E performance, já engata na já performance. Vou engatar na performance, né? Uma coisa que eu acho interessante que eu queria marcar, o número de cotistas voltou a crescer. Opa! O que é uma coisa bacana, né? A gente, em agosto, estava com 11.303 e agora subiu para 11.379, então mais compradores aí do que vendedores, então um sinal de que, de fato, né, os investidores estão voltando, né, para o agro e voltando aqui, né, para o nosso fundo. Né? Quando a gente fala de performance, né, no mercado secundário, tá? A cota oscilou um pouco esse mês por conta dessa mídia, né, de inadimplência, tá? Fez com que a gente tivesse uma rentabilidade positiva de 0,48, né, inferior ao CDI de 1,22, que foi o CDI do mês. Tá? Então, essa mídia negativa tem tido alguns impactos, né, ali no fundo, a gente tem visto, né, o preço, né, da cota, né, tem oscilado e está com uma pressão ali, né, de um pouco para baixo por conta dessa mídia negativa quando saem essas notícias, mas no ano a gente está com uma rentabilidade, né, de 25,10, ou seja, 25% e 10 contra um CDI de 10,36, ou seja, mal. Muito acima, né, do CDI, nada mal. Equivalente aí, se você tivesse comprado no início do ano, a CDI mais 18,30, tá? Então, uma rentabilidade bastante grande. Então, você, investidor que entra no fundo, tem que entender que, né, por mais que o fundo esteja indo bem, né, o contábil do fundo vai muito bem, obrigado, que é um pouco o que a gente falou aqui no início, né? Você tem esse tiroteio do mercado secundário, né, que depende de oferta e demanda, depende de quem quer comprar, quem quer vender, e se eu tenho uma pressão vendedora, a cota, né, no secundário acaba caindo, mas isso não quer dizer que o fundo está indo mal, não necessariamente. Inclusive, né, isso faz com que surjam oportunidades de compra a preços bastante atrativos para que você, investidor, possa reforçar, né, a sua posição. Aqui no nosso caso, né, o fundo não está indo mal, como demonstra, né, o resultado contábil do fundo, que eu já vou falar, eu gosto de falar sempre nas três métricas, né, o resultado secundário, né, o contábil e o resultado por cota. Tá? Então, o resultado contábil vai muito bem, então mostra que o fundo vai indo muito bem, mas o secundário, às vezes, dá uma comprimida no preço por causa de mídia negativa, investidor ficando receoso, quer sair do agro e acaba saindo de tudo, inclusive, né, inclusive do EGAF. Tá? Então, mas no ano, né, estamos muito bem, né, 25, né, e 10 contra um CDI de 10,36. Falando já do contábil, deixa eu emendar, esse mês de setembro tivemos uma rentabilidade de 1,62, né, muito boa, né, equivalente a CDI mais 4,58, né? Ah, Bruno, mas você teve 1,62, por que você não pagou mais e tal? Até daria, gente, até daria, mas a gente faz aquela reserva, né, aquele colchão para meses, eventualmente, né, que eu não ganhe isso tudo, porque teve algum crack, teve alguma reprecificação por alguma notícia, né, negativa de mercado, né, ou teve, né, algum fenômeno, eu consigo, né, pagar aquela renda mensal para você. Eu gosto de suavizar isso para você, né? Não tem porquê. Você recebe muito hoje, pouco amanhã, né, porque a cota oscilou, então a gente quer suavizar isso para você, por isso que a gente faz essa gordura. Então, tivemos uma rentabilidade muito forte, né, 1,62, equivalente a CDI mais 4, né, e 58. Tá? O carrego também foi muito forte, né? O carrego é o que? Eu acho que vale a pena dividir isso com os investidores, que é algo que a gente olha aqui na gestão, então é um pouquinho, acho que é legal dividir um pouquinho de como a gente faz a gestão. Eu olho, obviamente, o resultado, que foi 1,62, mas eu olho o que seria esse resultado, é uma análise, é uma simulação, se nenhuma das taxas de nenhum dos CRAs que está no fundo se mexesse. Se nenhuma das taxas se mexesse, o fundo renderia 1,51 ao invés de 1,62. Ah, Antônio, então por que teve essa diferença de 0,11? Basicamente foi fechamento de taxa, ou seja, CRAs que estavam com taxas um pouco mais altas, né, agora estão com taxas mais baixas. Em particular, foram 3 CRAs, né, o Plantar, Nativa e Pisani tiveram um fechamento de taxa. Fechamento de taxa significa menor
né, percepção de risco desses clientes, né, desses CRAs, e com essa menor percepção de risco você tem um aumento do preço. E esse aumento do preço faz com que a cota suba. E aí, né, levando, né, o que seria o mero carrego de 1,51, né, para um resultado de 1,62 por causa dessa reprecificação. A mesma forma, vai para cima, pode para baixo. Tá? Mas isso é uma informação importante, Bruno, porque a gente está vendo toda uma mídia e um sistêmico falando do risco do agro, do aumento da inadimplência nos bancos, etc. E você tem um papel que está dentro do EGAF que foi reprecificado para cima. Exato. Ou seja, e não foi a mídia, foi o mercado que precificou esse papel para cima e se puxou para cima porque tem uma percepção que ele é melhor do que ele estava sendo considerado. Sem dúvida. Não, com certeza. Isso eu acho que vale a pena marcar, né? Por mais que a gente esteja nesse ciclo de inadimplência, vamos dizer assim, né? Algumas inadimplências a mais aí, né, no agro, como a mídia tem colocado, né? Mesmo assim, os papéis que estão no fundo, né, nesse mês, né, reprecificaram em taxa para baixo, né, ou seja, diminuindo a percepção de risco, né, de 3 dos papéis que estavam no fundo. Os outros permaneceram, né, iguais, então não teve muito movimento, mas esses 3, né, teve uma precificação, né, na taxa para baixo e no preço para cima, né, aqui é inversamente, né, proporcional. Né. Então isso eu acho que é importante, né, deixar bem marcado. Além disso, né, um outro fato que faz com que a gente tenha uma rentabilidade boa, mesmo a rentabilidade do carrego, 1,51 é muito boa. Tá? A gente fez, né, 30 milhões de compromissada reversa, né? Ou seja, eu tomei emprestado, começamos a fazer, tomei emprestado, né, em banco, né, dando meus títulos privados aqui como garantia. Né? Esses empréstimos, né, têm um custo bastante baixo, tá? Bastante menor do que o que a gente tem de remuneração nos CRAs, e aí tomando esse dinheiro eu posso comprar novos CRAs com uma remuneração mais alta. E a diferença entre a remuneração dos CRAs e a remuneração desse dinheiro, digamos assim, que eu tomei emprestado, né? A gente fez isso aqui com 30 milhões de reais, né? É resultado para você, investidor, né, para o fundo, né, e consequentemente para você, investidor. Então, esse delta que a gente tem, né, em torno aí de 4%, né, um pouco mais, um pouco menos, né, dependendo, né, do nível de compromissada que a gente faz com que a gente, né, não só tenha o resultado dos CRAs que estavam no fundo, como também desses que a gente compra, né, com o dinheiro que a gente tomou emprestado nessas compromissadas reversas. Isso faz com que aumente, né, o resultado, né, para você, investidor. Então isso também faz com que, né, o carrego aumente, né, e com que o nível de resultado contábil também, o nível de remuneração ali, né, da carteira, né, e do fundo aumente, né, e obviamente impactando o resultado contábil positivamente. Né, por isso, esses dois motivos, né, então reprecificação, né, e aumento, né, de carrego por conta, né, desses dois motivos que eu acabei de citar. Isso eu acho que é bem bacana, né, colocar aqui. Realmente. No ano, né, a gente está com 13,77, né, o que equivale a CDI mais 4, né, e 16, né, é uma remuneração bastante, né, interessante contra um CDI de 10,36, como eu tinha, né, colocado no ano até setembro, né, acho que isso é importante, né, colocar. Desde o início é uma bursalidade, Antônio, 90% e 54%. Nossa. A gente quadruplou o patrimônio aqui da turma, né? Então quem recebia os rendimentos e reinvestia, né, no fundo, tá com, né, praticamente, né, dobrou, né, o capital, né? Falta um pouquinho, falta 10% aqui, bem pouco, isso aqui a gente acha que passa rápido. Tá? Então, mostrando que o contábil vai muito bem, obrigado, não tivemos nenhum problema, né? O que hoje, né, quando você olha a cota 91, 92, ela deveria estar próxima de 100, você olha 91, 92, é a oportunidade de compra, gente, porque o fundo é muito bem como o contábil mostra. Né? Não sou eu falando, Bruno, é só você olhar o resultado contábil e olhar lá, olha, está indo bem. Né? Então isso eu acho que é importante mencionar. Por cota, né? Falando de resultado por cota, aqui uma proxy, né, do que eu consigo entregar de dividendo. Né? Eu falei que pagamos dividendo 1,48, quando eu olho o resultado por cota, 1,58, ou seja, 10 centavos a mais do que eu usei para pagar, ou seja, gerei de gordura 10 centavos para pagar para você ao longo dos meses, né, nessa suavização que a gente faz nesse rendimento, né, para pagar vocês cotistas, né, ou seja, aumentando, né, meu resultado retido, né, para 0,46 centavos, tá? Ou seja, 46 centavos, ou seja, tem 46 centavos por cota, né, de resultado retido aqui para pagar para vocês investidores ainda, uma gordura bastante, né, interessante. Bom, com isso eu termino a parte de resultado, já vou emendar na parte de gestão. Gestão, né? Porque esses resultados, veja, você já está com 1/3 quase de um pagamento inteiro de um dividendo mensal retido já para fazer a sua avisação.
o que é ótimo para nós investidores, porque é garantia de recebimento e de estabilidade. Agora, essas coisas todas, e ainda mais agora com a possibilidade de fazer as compromissadas reversas, você teve mais ações de gestão, seguramente. Sem dúvida. Aumenta o rendimento para o investidor, mas aumenta o seu trabalho também. Sim, com certeza. Quais foram as ações de gestão do mês? Não, com certeza. Essas compromissadas eu fiz parte em agosto, parte em setembro, né? Em agosto eu levantei 25 milhões, em setembro eu levantei mais 5, 6 milhões de reais aqui nessas compromissadas, né? E aí com isso, né, deixa eu somar aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu devia ter contado isso antes, né, para não contar aqui na sua frente, 8, 9, 10, ou seja, adquiri 10 novos papéis. Mais trabalho. Deu mais trabalho. Adquiri 10 novos papéis, né, bastante pulverizados nesses 2 meses. Né? O grosso foi no mês de agosto, que foram 25 milhões de reais no mês de agosto, agora foram 5,6 milhões de reais de compra nesse mês. Tá? Então, basicamente, não tive nenhuma venda nesse mês, ou seja, não vendi nada, né, do fundo, só fiz compras, né, com essa compromissada aqui que eu levantei. O que eu tive foi uma liquidação antecipada de Espaço Agrícola, né, um nome aqui que veio com uma nova operação para a rua, e quando veio com essa nova operação para a rua, já era esperado que ia ter a quitação da operação antiga, mas já vinha vendendo isso no mercado, eu tinha só 36 mil reais aqui desse papel. Então, basicamente, quando essa operação liquidou, né, eu recebi 36 mil reais, que foi o resgate, né, digamos assim, dessa operação por conta da nova, né? Não foi problema, não foi nada, tá? E aí eu fiz basicamente compra de 3 novos papéis, Granfoss, Conceito, né, e Siagre, que são 3 revendas, né? Granfoss não é revenda, é uma indústria, mas voltadas ali para fertilizantes, mas Conceito e Siagre, né, são revendas, então 5,6 milhões aqui de compras, né, adicionais aqui, né, para o fundo, ou seja, gerando alocação, né, de mais de 100% aqui para o fundo, né, ou seja, mais do que 100%, né, alocado com fundo, até por conta das compromissadas reversas. Né. Aliás, Bruno, lembra para quem não está lembrado do que é uma compromissada reversa, que você explicou quando nós pedimos autorização para os cotistas para poder fazer explica para eles como é que é esse ganho do spread entre pegar a taxa, tá pegando uma operação, mas está levando para o banco e está ganhando um delta que é repassado para o produtor. Não, basicamente é simples. Nossos CRAs aqui tem uma média de rentabilidade CDI mais 5, né? Alguns mais, outros um pouco menos, mas na média CDI mais 5. Né? E quando eu tomo essa compromissada reversa, né, não vou dizer o preço exato aqui, mas suponha que eu tome a CDI mais 1%. Né? Bom, eu estou tomado a CDI mais 1 e estou aplicado a CDI mais 5. Qual é a diferença disso? Né? 4%. Né? Então eu tenho 4% ao ano aqui de diferença, né, de resultado adicional aqui, né, para os nossos cotistas ao fazer, né, esse tipo aqui em cima do dinheiro do banco. Em cima do dinheiro do banco. E esses 4% vão para os cotistas. E esses 4% vão para os cotistas, exatamente. Vem para o fundo e, posteriormente, sim, né, via rendimento. Vai ser pago, né, em forma de dividendo. Para os cotistas, exatamente. Então é dessa forma, né, que funciona. Né? Isso fez com que, né, meus ativos, né, que a gente chama de não caixa, né, os ativos, né, investidos, né, que são os CRAs e FIAGROS, né, que a gente tem, né, dentro do fundo. A gente, por mais que a gente tenha, né, um PL de 310 milhões de reais, eu estou com 335 milhões, tá, de ativos, ou seja, um pouco mais do que o PL do fundo, porque parte disso está vindo via essas compromissadas. Né? Então eu fui de 326 em agosto para 335 agora em setembro. Tá? Isso eu acho que é importante aí dividir com os investidores, tá? Levando, né, a minha alocação para 107,9% do PL. Né? Essa alocação acima dos 100% é permitida por causa dessa compromissada. Então hoje eu tenho aqui aproximadamente um pouco menos de 10% do PL do fundo em compromissada, né? E o dinheiro que chegou dessa compromissada é 100% investido, né, em ativos que estão pagando uma rentabilidade 4% na média superior, né, a essas compromissadas. Tá? 4, 3,5, entre 3,5 e 4 aqui, dependendo da compromissada. Então, basicamente, né, explicando um pouquinho aí para os investidores como é que isso funciona. Né? Então, né, o fundo está indo muito bem, tem pago, né, tudo, né, nas datas que deveriam ser pagas também, então expectativa de pagamento aqui 100%, tanto que quando a gente vai aqui para juros, né, e recebimentos, ou seja, eventos que aconteceram no mês, né, em setembro é um mês de não muitos eventos, eu tive 3 eventos apenas, né, em 3 ativos que representam menos de 10% do PL do fundo, tá? 3 ativos, estamos falando de 9,33% do PL, que esses 3 ativos em conjunto
representam do fundo, tá? Pagou 71 centavos por cota, ou 2,2 milhões, né? Ou seja, o que eu recebo, né, de caixa, vamos dizer, desses ativos que eles estão me pagando, né, no mês a mês, né, tirando os meses de junho e meses de dezembro, que está acoplado com safra e safrinha, como a gente já falou aqui, não é suficiente para pagar o rendimento para vocês. Eu paguei 1,48 esse mês, recebi só 0,71. E qual é a mágica que a gente faz? Não tem mágica, né? É trabalho de gestão, é gestão de caixa, né? A ALM, que a gente chama, Asset and Liability Management, ou seja, gestão de ativo e passivo. A gente olha os rendimentos que a gente precisa pagar, a gente olha o caixa que a gente tem hoje, esse caixa que a gente tem hoje, mais os recebimentos que a gente vai ter, né, que a gente espera ter, né, nos próximos, né, meses, tem que ser suficiente para a cada mês pagar você, investidor aqui. Então a gente faz essa gestão de caixa, né, sempre olhando para frente, vendo o que vai receber, né, dado o caixa atual, e olha para frente, vê o que vai receber, vê o passivo, ou seja, o que eu tenho que pagar de despesas operacionais do fundo e de rendimentos para vocês investidores, né, vendo isso, a gente faz isso casar bonitinho e o resultado dessa conta é quanto que eu tenho que segurar de caixa hoje, né, para eu conseguir fazer todo esse fluxo, né, funcionar, o que eu vou receber de ativos vis-à-vis o que eu tenho que pagar de rendimentos. Tá? Então, nesses meses entre junho e dezembro é muito importante fazer essa gestão de caixa muito bem feita para garantir esse rendimento para você, como a gente tem entregue, né, mensalmente, né, para vocês. Então, esse é o nosso trabalho aqui de gestão, né, ao fazer isso. Né? E eu sempre brinco e falo, né, no passado, inclusive, o fundo era trimestral exatamente para a gente poder, né, casar, né, esse recebimento dos ativos com o pagamento que a gente ia fazer aos investidores. Mas vocês, investidores, né, muito bem colocaram que o desejo de vocês era ter um rendimento mensal e não um rendimento trimestral. E trimestral ainda nem era o mais adequado, semestral seria o mais adequado. O né? top. Seria o top, porque para a gente seria o mais eficiente para o fundo de todos, porque recebo em junho e pago o investidor, recebo em dezembro e pago o investidor, se fosse semestral seria, né, seria o melhor dos mundos aqui para a gente, seria eficiência perfeita, você teria inclusive mais rentabilidade, porque eu teria que segurar menos caixa, caixa rende, mas rende menos do que, né, os ativos, né, alvo ali do fundo, né, os CRAs e os fundos, mas isso seria o utópico, né, seria o ideal aqui para a gente, mas a gente, né, obviamente tem que casar com o desejo dos investidores, né, nem sempre dá para fazer o que é o ideal, né, a gente nem sempre consegue fazer o que é o melhor, a gente acaba fazendo o segundo melhor, e o segundo melhor é casando com os desejos de vocês de ter os rendimentos mensais, a gente faz a gestão de caixa aqui e paga esses rendimentos, né, para vocês, tá? Então isso faz parte aqui do trabalho de gestão. Então, com isso, Antônio, termino aqui a minha parte aqui de gestão. Queria te passar aí para falar um pouquinho aí de macro, de agro. Mas não dá para começar. Eu tenho um link entre as duas partes, que é MP303, né, Bruno? Exatamente. Boa, bem colocado, né? Porque é uma espada na cabeça do investidor que, por hora, pelo menos, saiu da frente. Saiu da frente, né? Nós tínhamos um risco lá atrás de tributar esses dividendos. Sim. Depois eles foi afastado, veio para a LCA, caiu toda a MP. Agora a gente vai ver o que o governo vai trazer. Sim. Porque, e eu não aposto, não sei se você aposta, eu não aposto que o governo vai trazer um pacote de redução de gasto. Não, de forma nenhuma. Ele não vai discutir equilíbrio fiscal pelo lado do gasto. De forma nenhuma. Ele vai vir pelo lado da receita. Pelo lado da receita. Exato. Aumentando a carga tributária a cada 37 dias, e para isso tem que arrumar dinheiro. Então, por hora, passamos essa. Agora, a Frente Parlamentar da Agropecuária mostrou sua força, né? Sim. Mostrando o seguinte, poxa, a gente já está vivendo uma crise de crédito muito grande em virtude de juros altos. O Plano Safra, né? Ele 75% é composto de recursos livres, ou seja, o governo não coloca nenhum centavo de subsídio ali, 75%, zero subsídio. Aí agora o governo quer tributar também, não apoia e ainda quer tirar dinheiro a um juro de 15% ao ano de Selic, não dá, né? Não funciona. Então a 1303, ela sem dúvida, ela aumenta o apetite do investidor pelo produto, né? Então é uma tranquilidade a mais. E Bruno, lá nos Estados Unidos a gente está com shutdown no momento que a gente grava esse vídeo, e a gente não sabe o que está acontecendo, nem com o emprego, nem com a inflação, que são os mandatos do Fed. Agora, os últimos dados que nós tínhamos eram do emprego estável e de uma inflação subindo, e uma pressão muito grande para reduzir juros, que eventualmente até pode continuar, mas eventualmente pode não ter sustentabilidade nessa redução. Lembra que no ano passado, em setembro do ano passado, estava 5,50 os juros dos Estados Unidos.
Eles começaram um ciclo de baixa e tiveram que parar, sim. porque não foi sustentável, a inflação começou a voltar. Tá todo mundo de olho, será que isso não pode acontecer de novo? Então tem que ter muita atenção no que está acontecendo lá com os juros dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, Bruno, nós tivemos um IPCA do mês de setembro, nós estamos em outubro, não saiu o dado de outubro por óbvio, só vai sair mês que vem, e nós tivemos uma alta no IPCA por conta daquela questão do bônus de Itaipu. Deflação em agosto, inflação em setembro, por conta de um mês com bônus, outro mês sem bônus. Agora, os alimentos, eles estão com deflação no ano e nós estamos vendo o IPCA aos poucos desacelerar, desinflacionar. Mas ainda estamos muito longe da meta, vamos continuar com juros altos por tempo bastante prolongado, como dizem as próprias atas e comunicados do Copom. Nós acreditamos que começa a reduzir Selic lá em setembro. Aliás, lá em janeiro. Agora, os dados de setembro de varejo e de indústria, eles seguem apontando para aquilo que nós vínhamos mostrando. Desaceleração. Pessoal, o varejo está desacelerando fortemente. E a indústria, ela já está num estágio de desaceleração que nos permite, Bruno, imaginar que ali nos primeiros meses de 2026 ela pode eventualmente vir para o terreno negativo, para queda. Sim, não é para desaceleração, é para queda mesmo. É para valores de menor atividade econômica do que tinha no ano anterior, o que preocupa muito. E nós, no agro, por outro lado, as coisas não estão maravilhosas, é claro que não. Um juro dessa magnitude, 15 pontos percentuais de Selic, e eu aqui não estou julgando a decisão do Copom, era a que eu tomaria se eu fosse membro do Copom, com certeza o juro seria esse, porque o juro é remédio, né? O problema é a doença. A doença é o desequilíbrio macroeconômico ocasionado pelo excesso de gastos. Então, se eu não resolvo o problema do gasto, tem que aumentar a dose do remédio, não tem o que fazer. Se o paciente não se ajuda, tem que aumentar a dose. E só que esse aumento de dose, nenhuma economia foi feita para trabalhar com 15% de Selic. Sim. Isso aumenta a inadimplência, isso traz uma escassez de recursos e nós estamos plantando a safra 26. E esse plantio da safra 26, ele vem para ser com uma área maior do que 25. E 25 a gente vai crescer o PIB da agropecuária, vai ser próximo de 10. Então, primeiro ponto sobre 26. Tem como crescer outros 10? É claro que não é assim que funciona. Depois de um ano de crescimento forte, é natural que o ano seguinte o crescimento não seja tão grande, mas a gente deve crescer. O que está pegando hoje é a escassez de recursos, porque com a elevação da inadimplência dentro do sistema bancário, e que em parte é ocasionado por juros, outra parte pela própria Resolução 4966, que passou a vigir a partir de 1º de janeiro desse ano. Então isso prejudicou bastante os bancos. Nós não temos nada a ver com 4966. 4966 ela regula a forma de percepção de risco e de rating das operações bancárias, dado um acordo de Basileia, que não tem nada a ver com as operações de CRAs estruturadas e fiagros, de uma maneira geral. Então, esta escassez de recursos pode sim comprometer a qualidade da safra 2026, é algo que a gente está monitorando bastante. Lá nos Estados Unidos, nós estamos vendo um desenvolvimento de safra, agora já de colheita, com uma soja performando um pouco abaixo do que se esperava, um milho performando bem, mas quando a gente faz o balanço de oferta e demanda dos principais grãos que nós produzimos no Brasil, a tendência continua termos preços, em média, maiores no ano de 26 do que tivemos em 2025, tanto para soja quanto para milho, os principais grãos de uma maneira geral, o que traz um cenário de aumento de receita para o ano que vem, sem crescer os custos como está crescendo a receita. Então isso traz um cenário positivo, mas é evidente que nós vamos ter que plantar, né? E o plantar exige crédito e nós estamos passando no Brasil, não aqui na Ecoagro, não no EGAF, não nesta indústria, mas no Brasil, de uma maneira geral, a gente está vivendo um problema de escassez de recursos que pode eventualmente
comprometer a Inclusive, qualidade da conversei safra, com uma revenda ontem, Antônio, e ela estava reclamando exatamente disso, né, de crédito, né, que era para já ter chegado, né, na mão do produtor, né, via Banco do Brasil, que historicamente chega, né, via os repasses, né, de governo, seja via bancos, né, governamentais, seja via bancos privados, e não vem. Né, Não vem. E não vem. Né, e não vem, e isso obviamente tem impactado a arrancada, né, arrancada, digamos assim, na velocidade que a gente esperava, né, dessa safra. E aí, de alguma forma, né, a gente vai precisar equacionar isso, ou ouvir, né, dos bancos, ou eventualmente o mercado de capitais fazer um pouco mais. Né? Então isso, né, tem sido, né, sentido lá na ponta, né, isso que você está falando, né, não é só, né, olhar os números, de fato, né, as empresas têm sentido, né, o impacto, né, desse crédito, né, não vindo, né, no início da safra quando ele deveria vir, né, para ajudar, né, esse plantio ser feito na janela correta. Né? Colocando um número nesse seu argumento, sabe quanto que caiu? Se eu pegar julho, que é o primeiro mês do novo Plano Safra, agosto e setembro, que são os 3 primeiros meses do novo Plano Safra e do novo Ano Safra, nós temos uma queda de 23% de custeios no Brasil, liberados a menos pelas instituições financeiras. 23%. E olha que o governo anunciou o maior Plano Safra da história, né? 23% menor que no ano passado, os 3 primeiros meses. Então esse é o tamanho do problema que o setor está gerenciando e terá que gerenciar. Agora, fecha-se uma porta, abre-se uma janela, né? Sim, sem dúvida. Uns choram, outros vendem lenço. As oportunidades vão surgindo. Vão surgindo, com certeza, Antônio. Maravilha, senhores. Acho que com isso cobrimos bem o fundo, cobrimos macro, cobrimos agro, né? E com isso, né, eu dou esse vídeo aqui por encerrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de nos seguir aqui no YouTube, né, todos os nossos canais, assistir o podcast, né, toda segunda-feira do Antônio, o Dedo no Pulso, né, ler os nossos relatórios, né, que a gente, né, divulga, seja nos nossos sites, seja, né, pelas redes sociais, e nos acompanha aí, né, Instagram, estamos presentes em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Tá? Então, não deixem de nos acompanhar e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.